Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estão acordados? Ou tem que tirar a cama com o pé de cabra das costas? Nem é tão cedo assim, né, meus irmãos? Vocês acreditam que realmente tem várias igrejas que a IBD é às 8 da manhã? É para provar um pouquinho mais a fé dos irmãos, né? Ver se estão realmente dispostos. Mas não temos necessidade disso, nesse horário está bom. Hoje nós vamos para a nossa 24ª aula e vamos iniciar a nossa lição número 12. Ou 25ª? Não, 24ª mesmo. Esse número da aula eu sempre misturo. E o tema hoje, meus irmãos, é obediência, ok? Então, como vocês estão percebendo, o Fundamentos da Fé não é exatamente uma matéria sobre doutrinas apenas, né? Nós vimos diversas doutrinas ao longo desses meses, mas também sobre assuntos pertinentes à prática, à vida, à vivência cristã, ok? Vamos orar antes de mais nada e dar início à nossa aula. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, pela liberdade que experimentamos para te louvar e te engrandecer. Pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, nossas mentes e corações prontos para ouvir a Tua Palavra e obedecer a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, uma manhã proveitosa e edificante para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o nosso texto inicial, como está ali projetado, diz o seguinte: somos chamados... eu vou ter que botar óculos porque minha impressão está tão ruim que... Bom, somos chamados, creio eu, para amarmos o Senhor Jesus Cristo, amá-lo com toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa mente, com toda a força do nosso amor. E cada um de nós diria que o faz. Mas quando olho para a nossa sociedade, quando olho para a igreja, não é isso que vejo. Não vejo aquela devoção, aquele comprometimento, aquele abandono das prioridades para nos dedicarmos às prioridades divinas, ou seja, de Deus. Vejo cada um de nós reduzido a uma miríade de opções, dando igual peso ou até peso maior às coisas temporais, e eu diria também temporárias, em detrimento das que são eternas. Irmãos, eu gosto muito de uma ilustração que é da pizza, certo? Então, às vezes nós achamos que, à medida que nós nos convertemos e tal, e aí nós pegamos a pizza, né, como se fosse um gráfico de fatias da nossa vida, e tem a fatia da família, tem a fatia do lazer, tem a fatia do trabalho, tem a fatia de Deus. E aí a gente diz assim, não, no começo da minha vida, como se estivesse sendo muito boa a coisa que eu estivesse falando. No começo da minha vida cristã, a fatia de Deus era bem pequenininha, mas à medida que eu fui sendo santificado, ela foi crescendo. Então, a gente acha que realmente é algo muito bom, porque agora Deus tem uma fatiazona assim, né? E as coisas outras dividem o resto. A intenção é boa, mas a visão, a cosmovisão de vida está completamente errada. Porque se você analisar a sua vida assim, você está departamentalizando a sua vida e de uma maneira ou de outra, Deus não está nas demais fatias. Ele tem a fatia dele, mas ele não tem nada a ver com o seu trabalho, ele não tem nada a ver com a sua família, ele não tem nada a ver com o resto, certo? Você entendeu o que eu quero dizer? Então, qual seria uma melhor figura usando também a pizza? Ele é toda a massa, a base. As outras coisas são o recheio, o complemento, a cobertura que você vai colocar. Pode ser a pizza mais elaborada que você pode misturar marguerite com portuguesa e a moda e bife com fritas, que pelo que eu soube, filé com fritas só tem em Boa Vista. Toda vez que eu falo com alguém de fora, de pizza de filé com fritas. Pois é, aqui tem, né? E banana, claro, pode esquecer pizza de banana. E aí, você pode botar a cobertura que você quiser, certo? E aí você divide tudo, aí sim. Não colocando uma fatia para Deus, porque eu falei, ele é a massa que é a base de tudo. Mas aí sim você deve ter uma fatia para a obra de Deus. É diferente. Como assim, pastor? Sim. Olha só, irmãos, as nossas prioridades, e eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa casada, é Deus, cônjuge, filhos. Não é igreja, cônjuge, filhos. Certo? Então é Deus, cônjuge, filhos, e aí a obra de Deus na manifestação que ela tiver, a igreja, participa de uma missão, o que quer que seja. Porque são coisas diferentes.
a igreja ou uma missão evangélica é uma manifestação de como você serve a Deus. E ela não pode tomar o lugar antes do seu casamento, antes da sua família. Claro que não. Ok? Eu não estou dizendo também, irmãos, porque acho que é bom fazer essa ressalva. Tem um pessoal que a família não pode marcar um chá da tarde que morreu a programação que está marcada há 30 anos na igreja, né? Eu não estou falando sobre isso, que eu também acho um exagero. Porque acho que você tem um calendário marcado para determinadas coisas na sua vida, você também pode falar, a minha família nesse dia marcou um almoço, porque a minha avó fez 140 anos e tal. Se você tivesse uma cirurgia, se você tivesse um compromisso de trabalho naquele dia, você não teria dito para sua família, olha, nesse dia eu não posso, eu tenho um compromisso de trabalho. Diria, irmão. Mas, surpreendentemente, irmão, se é uma agenda da sua igreja, da sua família na fé, geralmente é deixada para lá, porque outra coisa foi marcada naquele dia posteriormente. Fechado esse parênteses, irmãos. Então, o que o John MacArthur está dizendo, eu concordo. Deus pega um lugar extremamente secundário, terciário, na vida de muita gente. Isso se comprova no título da nossa lição de hoje: obediência. E nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus e a palavra como um todo falou mais sobre obediência do que nós pensamos. Falou mais sobre como tomamos nossas decisões do que às vezes a gente até lembra. Porque geralmente a gente passa em um versículo sobre este assunto e aí diz, realmente tem esse texto. Mas nós vamos ver, né, um calhamaço de versículos, e nem são todos, onde a palavra de Deus vai falar sobre aquilo que Deus mais deseja na nossa vida. Isso é tanto verdade, irmãos. Leia o início do profeta Isaías. Deus vai dizer assim, eu estou farto das suas festas, das suas cerimônias, dos seus cultos. Por quê? Porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é o que o Senhor fala? Por quê? O exterior estava bonito, mas o interior estava mais ou menos do estilo dos dias de Jesus. Não, o sinédrio estava lá, a religião judaica estava funcionando, tudo bonitinho, mas na prática a coisa não era bem assim. Nosso texto base, meus irmãos, eu vou pedir que a gente leia na projeção e não aí no seu material, porque ali eles usam outra versão, né? É a primeira de João 2, 3 e 4. Vamos ler juntos, irmãos? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Calma aí, apóstolo do amor. Está aparecendo até Tiago nesse texto aí, né? Meio voadora no pescoço, porque Tiago é mais assim, né, irmãos? Da gengiva para baixo, tudo é canela. Tiago não tem pena, não. João, o apóstolo do amor, parece aqui bem no momento ultra sincero. Se o conhecemos e não obedecemos, nós somos mentirosos e a verdade não está nesta pessoa. Então veja, meus irmãos, é um tema extremamente sério. Pastor, vamos parar um pouquinho e vamos analisar uma coisa. Quem é que obedece 100% do tempo? Boa pergunta. Absolutamente ninguém, a não ser um ser humano que pisou na face da terra, Jesus de Nazaré. Então, irmãos, é óbvio que a nossa lição não está falando sobre perfeição ou sobre obediência 100% do tempo, mas sobre uma disposição. Então, se existem coisas, por exemplo, nesses 23 estudos que vimos até agora, 11 lições, que você continua em desobediência. Nós vimos sobre oração, nós vimos sobre evangelismo, coisas bem práticas, além de doutrinas também. Se existe algo que você vem ouvindo vez após vez, que Deus espera de você, o comportamento A, e você e eu estamos fazendo o B, esta lição é sobre isso, está falando sobre isso. Está tratando sobre isso. Certo? Não é aquela desobediência ocasional, o pecado que vai acontecer na nossa vida e nós, espero eu, prontamente nos resolvemos com Deus. Então, analisando, irmãos, alguns casos de aconselhamento ao longo dos anos, você percebe que você está diante muito mais de um processo do que de um evento, ok? Então,
A pessoa chega assim, pastor, até ontem eu estava maravilhoso. Nossa, ontem eu era o epíteto da espiritualidade. O diabo fugia de mim de medo. Hoje eu estou ruim. Não, não existe. Não existe, irmãos. Isso é um processo que começou em algum momento da nossa vida, geralmente com desobediência a princípios bíblicos. Os princípios da palavra, meus irmãos, eles têm o objetivo de gerar vida em nós. Certo? A vida abundante que Jesus fala em João 10:10, ela tem o objetivo de dar, para você entender uma palavra mais fácil, qualidade de vida. E à medida que eu diz respeito aos princípios da palavra, no casamento, nas amizades, na relação com o outro sexo, na relação com as autoridades, eu vou paulatinamente dizendo isso aqui. Isso aqui esses 99% aqui eu fecho, mas isso aqui eu tenho problema. Quando a pessoa diz assim, eu tenho dificuldade, eu tenho problema com algum princípio, irmãos, na verdade ela está dizendo o quê? Eu não quero fazer isso aqui. Isso aqui me custa demais. E eu vou pelo caminho contrário ao nosso título da desobediência. Beleza? Muito bem. Obediência é a atitude que se espera de um cristão em relação ao seu Senhor. Mas obediência significa muito mais do que seguir um conjunto de regras. Nesta lição estudaremos o que significa ser obediente, as áreas de obediência e alguns dos resultados da obediência. Eu gostei dessa ressalva aqui desse primeiro parágrafo, irmãos, porque evangélico é expert em criar livro de regra, né? Muita gente que já chegou em nossa igreja, especialmente de movimentos mais pentecostais ou neopentecostais, é verdade, geralmente perguntam assim para mim, pastor, qual é a doutrina da sua igreja sobre tal coisa? Então, não faz sentido a pergunta, porque a doutrina não é desta igreja. Se ela estivesse perguntando o que nós pensamos sobre determinada doutrina, é um pouquinho diferente a pergunta. Pastor, qual é o pensamento escatológico dessa igreja? Qual é o pensamento soterológico dessa igreja? Então, eu poderia dizer, essa é uma igreja que tem uma linha, não sei se todo mundo, mas a igreja tem uma linha de pré-milenista, pré-tribulacionista. É uma igreja que tem uma linha soteriológica calvinista, o reformado, monergista, se você preferir. Então dá para definir fácil. Mas a primeira pergunta que algumas pessoas fizeram quando chegaram aqui não era isso. Qual é a doutrina da sua igreja sobre vestimenta? Eu geralmente respondo, nós preferimos as pessoas vestidas. Essa é a nossa preferência, estamos todo mundo de acordo. Eu entendi o que a pessoa está perguntando, né? Por exemplo, em determinadas igrejas, olha o absurdo do Arthur. Desculpa, vou vergonhar o Arthur agora, né? Mas não é só ele não, meus filhos também estão. Olha que absurdo, de bermuda, no sacrossanto templo do Senhor. Quer dizer, o mundo acabou. Você já deve ter participado de igreja assim, não foi? Um absurdo, nossa, como pode? Eu acho, é claro, meus irmãos, que tem determinadas direções. Eu não vou dirigir um culto aqui de bermuda. O pastor só veio para o culto ou para a academia. Né? Só falta a bandana e a luva de... Não vou. É claro. Mas de várias e várias vezes o pessoal pergunta, preletor pergunta, qual é o código de traje para a conferência? Eu falo, geralmente calça social, camisa social está ótimo. Eu tive um que ele falou assim, mas eu sempre prego de terno e gravata. Se quiser vir, você vai encarar 35 graus de noite em Boa Vista, fique à vontade, né? Lá no lugar tem ar-condicionado, mas até chegar até lá você vai derreter. E geralmente eles abandonam a ideia, né? Não me lembro de nenhum, acho que teve um que usou gravata, parece, enfim. Mas entendeu, irmãos? E eu respeito isso. Eu fui pregar numa convenção e eu perguntei, e eles falaram assim, não, todos os participantes que vão à frente vão de terno. Como diz uma filósofa, a sábia do norte, Dona Diva, também conhecida como minha sogra, na terra de sapo, de cócoras com ele, né? Então eu não vou ficar brigando com a igreja dos outros, programação dos outros, certo? Mas isso não é doutrina. Isso é usos e costumes, que vai variar de igreja para igreja. Algumas são mais liberais do que outras, às vezes liberais demais, em determinadas
regras, né? Outras não. Então, irmãos, é importante salientar isso porque eu quero que você tire da sua cabeça que é regra, certo? Por exemplo, nós estabelecemos há um tempo atrás 5 hábitos para o seu crescimento espiritual. E agora são 6, né? Beleza. Então, pastor, isso é a doutrina da igreja? Não. Isso é uma maneira criativa de você avaliar se você está tomando algumas medidas que a nossa igreja disponibiliza para você. Devocional, leitura bíblica anual. Irmãos, não tem nada lá novo. Ninguém inventou a roda. Ninguém vai escrever um livro. 6 hábitos para transformar a sua vida. E pior que vende, viu? Com esse título, aí o pessoal vai abrir e vai ver assim, ei, é só coisa de estudar a Bíblia, é? Eu achei que ia ter esse negócio assim, meio mágico, meio, né? Negócio de fazer propósito, fazer promessa, sei lá o que, para Deus transformar. É só estudar a Bíblia, mais conferência, mais... Olha, mais livro de Bíblia também. Então, aquilo não tem nada a ver com... Nem é uma obrigatoriedade. Agora, eu confesso a você que algumas vezes as pessoas vêm comigo e dizem assim, pastor, minha vida está horrível, né? Está o ó do borogodó. Qual é a primeira pergunta que eu faço, irmãos? Como está a sua vida com Deus? Ela quer que eu faça uma mágica, mas por ela mesma não tem vida devocional. Está 30 anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda. Ah, faça-me um favor. Se não é esse tipo de igreja, irmãos, não tem altar. Não existe altar na igreja. Mais metaforicamente você pode falar é o altar da sua própria vida. Mas, não, pastor, o senhor tem que fazer mais convites para consagração aqui na frente, vai melhorar a vida da nossa igreja. Não, vai criar um vício de transferência de responsabilidade. Em que você acha que só porque alguém fez um apelo e você vê até que agora vai. Aí na segunda-feira a vida é a mesminha. Lembra da pizza? Deus continua com a fatia lá no canto dele. E o resto da sua vida intocada. Então, acho que já deu para entender, irmãos. Nós vamos falar de uma coisa completamente diferente. Nós vamos falar do seu coração. Dos propósitos internos da sua vida. Que é o que a palavra de Deus fala, que é coração. Não é sentimento nesse caso. Seguindo, irmãos, o texto aí do primeiro ponto, chamado à obediência. Vamos ler juntos, irmãos, para você terminar de se sintonizar. 1 de Pedro 1, 14 e 15. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Apesar de gostar dessa tradução, irmãos, eu gosto da primeira frase, da primeira parte do como a revista atualizada traduz, como filhos da obediência. O genitivo aí dá uma ideia de posse. Nós pertencemos à obediência. Eu acho muito bom essa forma de se expressar. Então, como filhos que pertencem à obediência, ou seja, não pertencemos mais à desobediência, à rebeldia, à mentira, né? Não se deixem amoldar. A linguagem é a mesma de Romanos capítulo 12, onde diz que nós devemos transformar e não amoldar-nos. Ou seja, a ideia de amoldar, irmãos, é a ideia do saco plástico, certo? Você chega com um saco plástico, pode ser preto, desse tamanho, oval assim. Aí eu digo assim, adivinha o que eu trouxe para você? Você vai responder uma caixa de ovos? Não, é a melancia, certo? O formato é óbvio. Então, o amoldar, certo? Aí é não nos amoldarmos à forma do mundo, mas transformar, mudar a forma, lá em Romanos 12, pela renovação do nosso entendimento. Nesse caso, é não deixar nos amoldar pelos desejos de outrora. Então, Pedro está deixando claro, isso não pertence mais à nossa vida. Então, para pensar, irmãos, muitos dos nossos pecados, eles são extrapolações, exageros daquilo que Deus colocou na nossa vida de maneira benéfica. Por exemplo, fome. A fome é parte integrante do ser humano. A fome é o seu corpo dizendo, ei, vai pifar, alimenta aí porque, né? É claro, eu entendo, muitas vezes nós mal acostumamos os nossos corpos e sentimos uma fome desproporcional, né? Que não é necessariamente só um estômago dilatado, que nem o cara fala lá, dilatado, eu sei, irmãos. Dilatado que está, né, maior do que deveria, eu sei, mas vamos entrar dentro do limite aqui da minha explicação. Então,
Aí tenho fome. Aí eu comi lá, né, um pão com queijo e presunto, um suco de maracujá e tal, né, uma banana, beleza. Aí você continua conversando na mesa. Aí dá um pedacinho desse bolo. Dá metade desse pudim. Você vai comer essa pizza toda? Isso não é fome. Isso é a manifestação pecaminosa que nós transformamos algo bom que Deus colocou na nossa vida. E a palavra de Deus chama de gula. Gula. Mas por que está acima do peso? Bem, eu acho que é autoexplicativo. Então, Deus deu para nós também, irmãos, desejo sexual. Não precisa você ver que o mundo transtornou isso de tal maneira. No meio da propaganda, a máxima silenciosa, que ninguém comenta, né, mas todo mundo sabe, é sexo vende. Tirando brinquedo de criança ou qualquer coisa assim, o que eles puderem colocar a associação, eles colocam. Isso tanto é verdade, irmãos, que a propaganda de cigarro, ela foi proibida paulatinamente. Uma das coisas primeiro que elas tiraram era esse apelo a de que se você fumasse, você ia conseguir essa garota ou esse cara. O que obviamente não tem nenhum sentido lógico, mas a mídia segue por aí. Então, mais uma vez, Deus criou algo bom e o mundo transtornou em algo ruim. Quando eu digo mundo, irmãos, a gente não está fora disso aí, é claro, é o nosso desejo pecaminoso, tá? E aí você pode ir para tudo, irmãos. O desejo de ter boas coisas. Não tem problema, certo? Eu não peguei um papel amassado no chão, eu peguei um papel novo. O gosto por coisas bonitas, estética, irmãos, não é um problema. O problema é quando isso transborda para a vaidade, para a inveja, para a cobiça. Então você vê, meus irmãos, se você fizer uma retroengenharia de todo o pecado e voltar, ele vai nascer em algo que foi distorcido no texto da semana que vem. Gênesis 3. Foi onde tudo degringolou. Porque você tem, spoiler, né, do texto, você tem um jardim inteiro. O que você tem, Adão? Comi taperebá demais. Uma vez como é que é o nome daquela planta que parece um algodão doce natural? Fugiu o nome agora. Vem numa vagem assim, você abre. Ingá. Eu descobri o ingá. Rapaz, que desgraça gostosa aquilo lá. É o algodão doce da natureza. Aí me deram aquele negócio, aquela vagem assim, né? Eu sou do Rio, irmãos, dá um desconto. Eu quero assinar, não. Isso é o quê? Do mato e tal? Abre. Aí eu abri. Aí eu vi aquele negócio branco, igual um algodão mesmo, com a semente zona preta no meio, né? Aí você come a semente? Ele disse, não, come a parte branca. Eu falei, obrigado pela instrução. E comecei. Até que não é ruim. Lá pelo 15ª vagem de ingá, quem foi? Eu tô me sentindo muito bem. Rapaz, aquilo deu um nó nas minhas tripas. Eu continuo gostando de ingá, mas como mais 15 vagens não. É o famoso ditado, irmãos, quem nunca comeu mel quando come se lambuza. Pois bem, eu não sei, meus irmãos, se isso poderia acontecer, porque eu acredito que dor não fazia parte do universo antes da queda. Mas se pudesse, lá estava Adão, né? Com o bucho cheio de... O que foi? É que Deus disse que eu podia comer de tudo, eu comi de tudo. Aí está o jardim vazio, porque ele comeu todas as jacas, todas as coisas. Entendeu a minha história, irmãos? Aí ele vai comer do que não pode. Não é assim que a gente é? O que Deus fala para Davi, irmãos? Através de Natan. Deus não concordava, irmãos, com a poligamia. Mas de alguma maneira que não fica esclarecida no texto, mas pelo que acontece, você deduz. Caiu mesmo? Alguma coisa? Só desceu isso aqui, né? Ah, tá. Não faz parte, não. Deus tolera, não é permite, tolera. E aí você tem Davi com Mical, você tem com Abigail, né? A esposa do cara chato de galocha lá que morre, né? Nabal, né? Nabal e assim por diante. E aí Deus vira para ele falando assim, olha, eu te tirei lá do meio dos rebanhos,
Te coloquei como rei de Israel. E aqui que Deus fala, se isso ainda fosse pouco, eu teria te dado mais. Cara, aquilo ali é para mim a frase mais pauleira desse texto. O que ele estava querendo dizer? Você desejou aquilo que não era seu. Mas se você tivesse desejado outras coisas que poderiam ser suas, eu ainda teria lhe dado. O que subentende do contexto, irmãos, é que você tem pouca mulher? 3, 4, está pouco? Eu lhe dar uma quinta. Faz um concurso aí de Miss Israel. Escolhe a mais bonita. Não. Manifestação do pecado faz com que o homem queira aquilo que ele não pode ter. O homem, ser humano, tá, irmãos? Claro. E é sobre isso, irmãos, que toda essa questão vai gerar. Porque quando a palavra de Deus fala, irmãos, que nós somos livres em Cristo, não é para fazer o que nós queremos. Há uma cerca de proteção. Ok? Chiqueirinho. Não é pastor, chiqueirinho, não é cercadinho de criança. Chiqueirinho. Da época que a gente botava o curumim, não, curumim não, é o bacuri, que é filhote de porco, dentro do chiqueirinho, certo? Você coloca lá, aí o que você coloca dentro do chiqueirinho? Facas, garfos, pedaço de vidro quebrado, não é isso que você coloca lá? Não. Você coloca brinquedos fofinhos, de borracha, né, tal. Se a criança, inclusive, é alérgica, nem os muito fofinhos, porque não pode ter pelo, pode ter de pelúcia e tal. Você coloca aquilo que ele pode mexer, correto? E o objetivo de chiqueirinho é o quê? Aí dentro, você pode fazer o que você quiser. Mas você não vai sair daqui porque tem tomada. Aí você enfia o dedo, tem não sei o que lá, o que e tal. Você dá liberdade limitada. Então, se você ainda não entendeu que a vida cristã é assim, irmãos, você precisa rever a forma como você está enxergando a sua própria vida. Nós sim temos limites. Limites do que vamos e do que não vamos fazer. Como vai ser o nosso relacionamento com as pessoas, com o sexo oposto, com as autoridades, com os subordinados. Isso tanto é verdade, meus irmãos, que a maior parte dos nossos problemas são de relacionamento, de uma forma ou de outra. Porque nós geralmente não queremos sofrer o dano, o dolo do que está acontecendo, sendo feito contra nós. Nós queremos sempre ter a palavra final, né? A gente quer sempre ter razão. E aquela briga de vontades acaba escalonando e nunca, ou raramente, pelo menos, termina bem. Ok? Bem, espero que isso seja uma ótima fundamentação para aquilo que nós vamos ver a partir agora dos textos. Outros textos. Né? Letra A. O chamado para obedecer os mandamentos de Deus. Vamos começar, irmãos, em 1 João 14, 15. O texto já está aí. Jesus disse, vamos lá, irmãos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, Jesus pega uma coisa que nós adoramos cantar. Inclusive tinha uma música que eu ouvi antigamente, que ela repetia a exaustão, Jesus, eu te amo. A exaustão. Algumas músicas que nós cantamos ainda na nossa igreja também falam sobre isso, o que não é em si nenhum problema. Agora, então Jesus vira para a gente em João 14 e diz assim, eu já entendi, a parte do eu te amo tá... Ó, tamo junto, tô te entendendo. Agora, deixa eu explicar o que é amar. No caso dele, é fazer o que ele manda. Não é, né, cantar com mais força, fingindo a testa, fazendo cara de espiritual, levantando a mão, não levantando a mão, né, chorando. Nada disso. Não sei quantos assistiram, irmãos, a meditação que foi feita sobre, em João 21, né? Do encontro de Jesus com Pedro depois da crucificação, da ressurreição, melhor dizendo, em que ele encontra com eles no Mar da Galileia, e eu fiz essa meditação à beira do Mar da Galileia, o lago de Tiberíades, e ela foi muito difícil de ser feita. É um texto muito, muito, muito difícil. Porque eu expliquei no vídeo que eles estavam conversando em aramaico, é claro. Mas por algum motivo, João, que registra, é o único que registra em grego,
ele decide usar dois verbos diferentes para amar: filéu e agapau. Filéu é de onde vem filantropia, filarmônica, é o amor fraternal, que significa que o outro não significa que não pode também estar presente, mas é o que significa em si filéu. E agapau é o amor mais sacrificial, não é o amor de Deus apenas. Certo? Nós podemos ter o amor agapau também dentro das amizades e dentro do casamento também. Há mais duas outras palavras gregas para amor, e uma delas não aparece no Novo Testamento, e a outra é eros, de onde vem o amor físico, não é necessariamente o amor erótico, é o amor físico. Ou seja, de certa forma, no casamento você tem eros, você tem filéu e você tem agapau. O grande problema é quando eles estão em desequilíbrio. Isso é uma outra coisa. Lá em João 21, Jesus pergunta a ele, variando entre um e outro. E Pedro sempre responde, eu te filéu. Quantas vezes ele pergunta para Pedro? 3. Quantas vezes Pedro havia negado? 3. E é por isso que ele diz assim, e entristeceu-se Pedro de lhe perguntar pela terceira vez. Ele entendeu, Jesus foi sutil como um elefante. E a resposta de Pedro, irmãos, na meditação eu falo sobre isso, ela significa o seguinte: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. Pedro está dizendo, Senhor, eu não consigo te amar da maneira como o Senhor me ama. Então, irmãos, eu sei que o Senhor sabe das nossas limitações. Mas o que me tormenta em textos como esses é por que que eu escolho errado tantas e tantas vezes? Por que que eu tenho que ficar repetindo as palavras de Pedro tantas e tantas vezes? Por que que agapau não consegue ser expressado como deveria na minha vida? Você consegue compreender, irmãos, o que é você ser amado e não conseguir retribuir aquela pessoa dessa mesma maneira? Talvez você já tenha tido essa sensação quando você amadureceu e você percebeu algumas coisas que você fez em relação aos seus pais durante sua infância, adolescência, início de juventude. E aí você começa as fichas a caírem, você começa a perceber quantos sacrifícios fizeram por você, e fora o fato de que lhe deram a vida, né? Nem precisa mencionar isso. E você começa a perceber que isso faz parte da maturidade. Uma pessoa que chega à vida adulta e não começa a retribuir para pais idosos e não cuida, eu não sei nem o que pensar desse tipo de pessoa. Isso é mais do que o normal na vida, isso é a lógica de você dizer assim, eu tenho que agora amar, porque amor é algo prático, a quem literalmente me tirou do meio do cocô. Porque ele me viu ali no berço e não me deixou como eu estava. Não disse, te vira. E cuidou e alimentou e tal. E quantas vezes a gente vê esse quadro não se repetindo quando pais chegam à idade avançada, né? Com a idade até doente, por exemplo. E eu sei que não é o caso de muitos irmãos aqui que eu tenho acompanhado a vida. Mas, voltando, irmãos, esse desequilíbrio da dinâmica do amor na nossa vida para com o Senhor é algo que essa é a nossa verdadeira motivação. Detalhe, cada coisinha que a gente faz. Está aqui o galardão, né? O ato de galardão da irmã Lúcia, costumeiro. É a moça, gostou da moça, irmã? A moça da água. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, Jesus está usando uma linguagem minimalista, que nenhum copo d'água que você dá em nome do Senhor deixe de ser recompensado. Ele está usando, porque não tem um velho ditado? Não, ninguém nega, um copo d'água ninguém nega. Tem esse ditado? A água é tão básica que Jesus usa essa figura para dizer que até é uma coisa que não custa nada, bem, pelo menos por enquanto, não sei como é que vai ser no futuro.
Para quem pagou R$10 já numa garrafa de água, acho que o futuro já está chegando. Então, você faz uma coisa tão simples e a palavra de Deus diz que você já é recompensado. Isso é uma boa motivação. Eu já falei várias vezes, irmão, sobre você ter uma boa ambição espiritual sobre a eternidade. Nada de errado nisso. Mas a maior motivação, irmãos, dos nossos atos de obediência é corresponder a quem nós nunca iremos de verdade corresponder. Porque, irmãos, ele fechou a fatura. Ninguém, esse é o próximo capítulo, tá? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Você nunca. Na aula que eu tive sobre finanças bíblicas, lá naquele curso que eu fiz em 2004 em Singapura, o professor falou uma coisa interessante, irmãos. Você nunca vai conseguir dar mais do que Deus. E eu peguei aquela frase para absolutamente tudo na vida, não apenas finanças. E aqui, por exemplo, está uma ótima aplicação. Realmente, de fato, você poderia dizer para Pedro e para si: Pedro, eu entendo a sua tristeza diante do que você fez e tudo mais, mas lembre-se, nem nas situações mais normais você conseguiria amar mais do que Jesus. Ainda assim, vale o questionamento do quanto temos conseguido. Número 2, primeiro texto para ser lido de hoje. O que se espera daqueles que ouvem a palavra de Deus? Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Pois é. Seguindo o versículo anterior, meus irmãos, o que Tiago está dizendo é que o amor ele está ligado à obediência à palavra. Obedecerão aos meus mandamentos. Então, por que a gente fala constantemente sobre devocional? À medida que você vai passando o seu tempo de vida cristã, irmão, se você não vai passar mais por passagens novas. Se você leu a Bíblia toda ano passado, ou no ano retrasado, ou no ano anterior, você pode até ser surpreendido pela renovação da palavra. Isso eu sou direto, tá? Mas você nunca mais vai me ouvir há muito tempo, graças a Deus, eu chegar para você assim: gente, descobri uma coisa nova na Bíblia. Não, já estava lá. Eu já passei por ela várias e várias vezes. Quer seja na leitura anual, que eu busco fazer todo ano, quer seja no devocional, que eu busco fazer todo dia de uma forma ou de outra, eu já passei por aquele texto, certo? Então, não tem nada novo, não tem, meus irmãos, não é... Irmãos, hoje eu vou fazer um anúncio, eu acabei de receber um memorando lá do último andar, lá de cima, né? Perto do trono de Deus, e tem um novo manual de regras. A vida cristã vai ter uma nova fase agora, uma nova gerência, entendeu? Mudou de arcanjo, e a gente vai ter agora uma nova política aqui no reino de Deus. Não vai acontecer, não é como a sua empresa, que de vez em quando muda as regras, né? A regra de investimento agora vai ser outro uniforme, alguns procedimentos mudam, quem trabalha em empresa sabe disso. Na vida cristã não, irmãos. Tudo o que está lá para ser manifestação do amor a Jesus e obediência à palavra já está na palavra. O que carece de mim é conhecer essa palavra. Não apenas aqui, mas novamente aqui. Reparou que eu estou abaixo do coração, irmãos? Porque a ideia das entranhas na cultura do Antigo Testamento é muito forte. Você sente aqui, ó. Então, se transformou em algo não apenas cognitivo, mas afetivo para mim. Eu de verdade quero fazer aquilo, porque eu entendo, eu compreendo a transformação que vai haver na minha vida e, obviamente, a obediência ao Senhor. Ainda na primeira parte, letra B, o chamado para seguir a Cristo. Lucas 9:23. O que se requer de uma pessoa que segue a Jesus? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, aparência impressiona. Quando eu era adolescente, eu comecei a conviver com irmãos de diversas denominações. E a prática deles de cumprimentar com uma saudação espiritual, eu era bem novo, me impressionava. Então, essa é a época, irmãos, em que começou o Graça e Paz. Você achou que sempre teve? Não, durante anos, tradicionais cumprimentavam com bom dia, pentecostais com a paz do Senhor. E os mais descolados com shalom. E assim vai, né? Agora,
Na década de 90, aproximadamente 80 para 90, é que começou 80, o Graça e Paz. Isso começou basicamente, não é que ninguém usava, irmãos, está na Bíblia, é claro, mas começou como uma moda. Porque tinha um camarada que literalmente o nome dele era Paulo César Graça e Paz. Isso para variar no Rio de Janeiro. É o epicentro da modinha gospel, né, no nosso país. Eu não sei se alguém lembra disso, já era convertido na época, mas o Paulo César tinha um programa de rádio, parece, cantava também, e ele sempre saudava com a graça e paz. Então, se ninguém faz e alguém começa a fazer, e ainda é bíblico, aquilo começou a se espalhar. E aquilo, irmãos, eu confesso, na minha cabeça, me impressionou como uma marca de espiritualidade. Eu tenho 12, 13 anos, estava começando a descobrir algumas coisas e tal do mundo evangélico, e eu estava um pouquinho assim, decepcionado com algumas carnalidades dos adolescentes da minha igreja, alguns jovens. E eu, na minha cabeça, associei que parte dessa diferença era porque aqui era, e aí, como é que tá? O cumprimento quando se encontrava na igreja. E aí? Beleza? Mas aqui não. Eu chegava na igreja dos meus amigos, graça e paz, varão. Porque impressiona. A paz do Senhor, irmão. Na minha cabeça, automaticamente, este é mais espiritual que aquele. Isso é uma longa conversa, irmão, sobre outras questões diferentes. Contudo, o que eu quero destacar aqui, queridos, é que é normal, tem sido normal no nosso meio, se passar adiante. Qual é o nosso tema ali? Número 1. O que se requer de uma pessoa que segue a Jesus? Ele pegar caguetes evangélicos. Dialeto evangélico. Já percebeu isso? E eu não estou me referindo, porque antes ele falava palavrão e agora não fala. Durante muito tempo no meio evangélico, se você era de verdade convertido, você não falava mais gíria. Não estou brincando. Então, se você era do pessoal do valeu, agora não é mais valeu, é muito obrigado. Certo, até agora você é crente. Qual é? Qual é coisa de vagabundo, rapaz? Qual é coisa de playboy? Agora tem um outro linguajar. Eu nem sei o que eu falo para qual é. Enfim, eu continuo falando qual é, então não sei o que eu coloco no lugar. E tinha realmente essa questão de forma, de aparência. Irmãos, isso é péssimo. Porque você passa uma mão de tinta por fora da pessoa, mas não se preocupa na mudança do coração. Porque olha lá, vamos lá. O que se requer? O slide já colocou tudo ali. Vamos lá. Negue-se a si mesmo. O que isso tem a ver com falar dessa daquela maneira ou cumprimentar com graça e paz? Nada. Tome diariamente a sua cruz. E aí, então, siga a Jesus. Então não é aquela coisa, irmãos. Não, quando eu fizer o A e o B, aí eu vou seguir a Jesus. Já é para fazer agora. Isso faz parte do pacote. E por isso, irmãos, que o evangelho diluído, ele é péssimo, porque ele não confronta a pessoa em mudanças na sua vida. É claro que você deve ter certo tato. Eu me lembro de um irmão na nossa igreja, 15, 16 anos atrás, que foi pedido que ele discipulasse um homem que acabara de chegar no nosso meio, não era convertido, ou pelo menos não tínhamos ainda confirmação de uma decisão séria, uma conversão na vida dele. E ele fumava e bebia, né? O novo, não o irmão que é discipular, claro. E aí, o irmão chegou, tipo, no segundo encontro, tem que largar o cigarro, tem que largar a bebida. Mas assim, na seca, sem nem introdução, né? Passou nem gourmet, foi direto e tal. E aquilo, obviamente, criou um choque de escolhas na vida da pessoa que ela ainda não tinha parado, não houve nenhum... Por que eu acho que você deve parar de fazer isso? É literalmente crente não bebe, crente não fuma. Ao que ele poderia, com o tempo, pelo estudo da palavra,
conduzir aquela pessoa e ela por si mesma ia percebendo a necessidade de mudanças na sua vida. Aí, queridos, a mudança é de dentro para fora, não é uma mão de tinta. Um monte de hábitozinho que você pega pelo caminho. Ele poderia até, depois daquela paulada, parar de beber e fumar, mas ele continuaria, se não era convertido, continuaria não convertido. Se você quiser saber o resto da história, passado algumas semanas ou meses, ele desinteressou, sumiu da igreja e não voltou mais. Eu encontro com ele, inclusive, recentemente, mas continua longe do Senhor. E, inclusive, na época, chegou com ele a esposa, o casamento já acabou também. Eu não sei, irmão, se o resultado seria diferente, se o tratamento discipulado fosse um pouco mais cauteloso, mas não é assim, com um livrinho de regras que você vai mostrar à pessoa como seguir a Jesus. Certo? Eu me lembro de um irmão que, depois de 4 meses, 5 meses, eu fazendo discipulado com ele, bem lá no começo da igreja, ele tocou no assunto sobre ofertas. Se fossem determinadas igrejas que eu conheço, mas rapaz, era a primeira coisa, seja bem-vindo, toma aqui esse envelope de dizimista. Primeira coisa que ia fazer com o camarada, porque é o que esse pessoal faz, né? Esses caça-níqueis que estão escrito igreja na frente. Eu nunca tinha tocado no assunto com ele. 5 meses, ele tocou no assunto, fazendo sua leitura, a qual eu encomendei que ele fizesse diariamente. Ele passou por um texto, nem lembro qual, que falava, ele perguntou, pastor, como funciona na Bíblia a questão de dízimos e ofertas? E aí eu falei para ele tudo que eu acreditava, a diferença entre obrigatoriedade e uma voluntariedade abençoada por Deus e tarará, tarará. Ele falou assim, eu quero ofertar. Fica à vontade, envelope, faça como Deus estiver colocando no seu coração. Não é diferente? Uma pessoa convencida pela palavra, pelo Espírito e transformada de dentro para fora. Detalhe, irmãos, Lutero falava que eu não falava carteira porque não usava carteira na época, né? Era um saco de couro. Mas vamos usar carteira porque é o que a gente usa hoje. A carteira é a última parte do corpo humano a se converter. Ele falava que no batismo as pessoas não seguravam a carteira do lado de fora. Porque tem gente realmente que tem a dificuldade, né? Usufrui de tudo, do ar-condicionado, da beleza, fica feliz quando a igreja, a igreja foi pintada, que lindo na igreja, não, no prédio, claro. Se pintar a igreja, vai todo mundo morrer de intoxicação de tinta, né? Mas, olha, o prédio foi pintado, que maravilha e tal, mas não dá um centavo. Não contribui com absolutamente nada. Viu a oferta de missões sendo alcançada? Que bênção, né? Quanto você contribuiu? Não é o meu chamado. Então, quer dizer, não se converteu o bolso da criatura ainda, né, sobre a obra de Deus. Detalhe, ele está salvo hoje porque alguém sustentou um pastor, sustentou um missionário, sustentou um ministério para que ele fosse alcançado. Mas ele mesmo não compreende que é uma corrente, né, que você passa adiante. Então, o que você vai fazer? A pessoa não negou a si mesma ainda na área financeira, na área sexual, na área de ira, na área de cobiça, na área de gula. Aí você pode colocar aonde você não tem negado a si mesmo, porque você quer fazer uma coisa e o Senhor quer que você faça outra. Não é bem diferente de um conjunto de regras? Uma vez perguntaram, inclusive, irmãos, falando sobre a questão de comida, se nesse ponto os adventistas não estavam certos. Eu falei, não. Em primeiro lugar, porque a questão de comida com eles, porque você já deve ter reparado, né? Tem um monte de livro adventista natureba, né? De comida saudável. Ele transformou algo que era até um bom conselho, dependendo também da comida, né? Coisas intragáveis e tal, e transformou em algo que é doutrinário, como se fosse um mandamento bíblico. Isso não é verdade. São coisas distintas. Um bom conselho, uma recomendação sobre isso ou aquilo é diferente. Então eu falei, não, nesse ponto eles não estão certos, não é isso que é para pegar o tema do nosso slide, que é seguir a Jesus. Ok, irmãos? Então, Jesus é bem claro. Negar a mim mesmo significa o que eu quero fazer será colocado de lado e o que eu vou fazer é o que vai ser realmente utilizado na minha vida, porque o Senhor está me orientando. Qual é essa área da sua vida hoje, meu irmão? Aonde você está coxeando, lembrei do termo. Lembra o que
Elias fala para o povo lá no Monte Carmelo? Eu não lembro como é que está na NVI, mas na versão antiga diz: até quando cocheareis entre dois caminhos? Cochear é assim, né? A pessoa que manca. Mas a pessoa cocheia por dois caminhos porque ela está andando assim, ó, desnivelado. Ela quer ir para um lado e quer ir para o outro ao mesmo tempo, quer agradar uma coisa e outra. Porque eles não abriam mão do Deus de Israel, mas queriam adorar Baal também. Então, aonde é que você está, irmão? Cocheando com a sua vontade, com o seu querer. É aí que está o cerne do seu discipulado com o Senhor. Bem, o chamado para seguir a Cristo ainda, número 2, como Jesus nos deixou exemplo ao sofrer por sua obediência a Deus. 1 de Pedro 2, qual é o texto que você tem aí? Eu acho que o de 20 a 23. 20 a 23, né? Está faltando o número 0 ali. Pois que vantagens há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ok. Nas nossas mensagens ao vivo, durante parte da pandemia, eu comecei mensagens, 1, 2 ou 3 avulsas. Depois eu preguei no começo de 1 de Pedro. E como eu sou fanzoca de Lectio Contínua, a gente continuou em 1 de Pedro para terminar o livro inteiro, né, a carta inteira. Então, são 10 mensagens. Se você estiver interessado não assistiu a live, tudo bem, está perdoado, vai no PEX+, mas está online para você assistir caso queira. E passamos por esse texto. Então, o que Pedro está tratando ali, irmãos? Em primeiro lugar, se você está sofrendo porque merece, bem feito, porque não era para fazer. Pedro está falando assim, não, você está reclamando de quê? Você procurou sarna para se coçar. Mas aí ele vai para o outro lado. Mas se vocês estão sofrendo por fazer o bem, aí ele pega o exemplo de Jesus. Certo? Que em toda humilhação, em toda a tortura que ele sofreu, ele não abriu a sua boca, não reclamou, mas se entregou a Deus. Aí, irmãos, eu preciso dar uma pausa para falar sobre uma coisa aqui. Eu não sei se você é desses, mas eu já tive alguns irmãos argumentando comigo o seguinte: pastor, é que aí é Jesus. Não, o texto acabou de dizer que ele fez isso para nos deixar exemplo. Então, se ele fez para nos deixar exemplo, isso não é de Jesus, isso é nosso. Isso é o que é esperado de nós. Então, vamos pegar o mesmo cenário, irmãos. Você viaja para a África para ser missionário. Vamos falar de um cenário bem real. E você é capturado pelo Boko Haram. Ok? Grupo extremista islâmico. Aquele que sequestrou as 200 meninas uns anos atrás. Até o governo dos Estados Unidos tentou se intermediar o retorno das meninas e tudo mais. Coisa feia. E aí você é levado para aquele monte de homem lá e você descobre, é o Boko Haram. Aí você lembra dos momentos missionários na igreja que falaram do Boko Haram e você diz, agora a coisa ficou feia. E aí eles acham que você tem algum tipo de informação ou apenas porque você é cristão, certo? Resolvem lhe torturar. Qual é a sua atitude, meu irmão? Porque o que o texto diz, acabou de dizer, é que a minha atitude deveria ser a mesma de Jesus. A mesminha. Abençoar e não amaldiçoar, confiar em Deus. Porque se você acompanhou tanto filmes de ação de gente que foi capturada e torturada como eu, geralmente a atitude que passa nos filmes é que você tem que manter o autocontrole e se você conseguir se libertar, corta o pescoço de todo mundo e se liberta e foge, né? De preferência com uma R-15 e uma AK-47 em cada... Legal, mas não é o que está no texto. O texto é que você está diante de pessoas perdidas que não possuem a compreensão espiritual do que está acontecendo, mas você possui. Então eu estou pegando, irmãos, um exemplo perto daquilo que o texto está dizendo,
Porque eu já sei que nesse cenário ia ser difícil para a gente não odiar, não desejar o mal, não desejar que lá fora de onde eu estou sendo torturado tenha um sniper mirando pelas janelas para botar uma bala na cabeça de cada um deles. Não desejar essas coisas, eu concordo, vai ser bastante difícil. Agora vamos voltar para a nossa realidade. Ninguém está nos torturando, Boko Haram não está aqui, graças a Deus. E ainda assim, eu não consigo sofrer o mal que é feito contra mim. Sem revidar, sem odiar, ou qualquer outra coisa ruim. Não é verdade? Dar o troco está, infelizmente, na nossa natureza pecaminosa. Nem sempre da mesma forma. A manifestação não vai ser igual. Mas retribuir o mal com o bem não está na nossa natureza. É divino. É a ação de Deus na nossa vida que foi o que Jesus fez. Mas o que Jesus fez aí, meus irmãos, quando fala que como o ovelha não abriu a boca, não significa que ele não falou absolutamente nada, você sabe disso. Pilatos pergunta para ele, você não sabe que eu tenho o poder de libertar e de lhe matar e tal? Aí ele responde, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. As respostas de Jesus não atrapalham, não são ataques e não atrapalham a continuação do que deveria acontecer, a sua crucificação. E detalhe, nós bem sabemos que ele tinha pleno poder de fazer exatamente isso. Então o chamado de seguir a Jesus, irmãos, é desse nível que você está vendo ali na letra B. E ele é um chamado também à submissão. Romanos 6,16, o texto está aí. Vamos ler juntos, irmãos? Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Romanos 6,16. Então, irmãos, o texto ele está colocando, ou nos colocando, diante de uma encruzilhada. A escolha da obediência ou a escolha da desobediência. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a morte, no nosso caso, não é eterna e não é perda de salvação, não é nada disso que o texto está falando. Agora, pensa comigo. Quero convidar você e você voltar naquele último momento onde você teve aquela derrapada feia. Você perdeu a cabeça. Na sua mente, né, você esganou aquela pessoa, matou na unha, na sua mente só, né? Porque você é uma pessoa da paz, né? Por fora. Por fora. Por dentro você tá que nem um vulcão. Ah, se não fosse Jesus, você ia ver. Estragou tudo. Volta lá então, por favor. Naquele momento. O que? Foi com seu cônjuge? Impossível. Tais coisas nunca acontecem no casamento. Volta lá. Você se transformou escravo do pecado que leva à morte. Voltando lá, quero perguntar para você, como é que você se sentiu no seu relacionamento com Deus? Maravilhoso? A tampa da cabeça, que nem nos desenhos animados, né? Subindo de tanta pressão, você soltando fogo pelas ventas. Mas tá maravilhoso com Deus. Estava ou não estava? Estava não. O que acontece, irmãos, é que a pior coisa que eu tenho no meu pecado é como isso interrompe eu quero usar a palavra fluir, mas é uma palavra tão mal usada no meio evangélico. Mas vamos lá, a correnteza, né? A corrente de ligação com Deus, ela é interrompida, aquilo que a Bíblia chama de comunhão. Eu tenho um amigo meu que eu não tenho nem gabinete para fazer isso, mas ele tem o hábito de chegar à igreja como eu, meia hora antes do culto, certo?
Ele fala assim, a igreja dele é uma igreja bem maior e tudo mais, e a nossa já está, graças a Deus, muito bem estruturada, né? Porque já teve o tempo que eu tinha que chegar, ligar o som, afinar o instrumento, catar copo no chão, tinha que fazer tudo. Mas claro que não acontece mais na nossa igreja. Meu amigo tem uma igreja bem mais estruturada, ele chega, ele fala, todo mundo sabe, ele chega, ele vai direto para o gabinete dele. Ele explicou por quê. Porque eu não quero nem correr o risco de me aborrecer com nada, porque eu quero estar concentrado para o culto, para a mensagem e tudo mais. Porque, irmãos, é muito complicado. Você vai pregar e 3 minutos depois o camarada está te aborrecendo com aqui, está tirando você do sério. Que detalhe, é culpa sua. É o velho ditado, você não pode pedir que o passarinho pouse na sua cabeça e que nem faça um totô na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você conhece a história? Porque o ninho é aquilo que a pessoa fez contra você permanecer com você. Você não tem como transformar o que as pessoas fazem com você, só como você reage pecaminosamente ou não. Pronto. Reagiu pecaminosamente, você está se colocando como escravo do pecado. É a cena ilógica, tá? Você está no Brasil colonial de 1830 e você tem ali o camarada que é alforriado, certo? Aí ele largou a fazenda, é alforriado, né? Foi tentar construir a sua vida. Dá alguns meses ele volta. Aí ele volta, chega diante do capataz, né? Você sabe quem é, né? Todo mundo assistiu os Cabizauro alguma vez na vida, pelo amor de Deus, né? Chega lá diante do camarada e diante do capataz, o senhor do engenho, vai e coloca os grilhões de novo. Eu não sei, na história do Brasil, se algum dia algum escravo pediu para voltar a ser escravo. Acredito que não, né? Mas não é estranha essa cena? E por que eu faço isso? Por que eu volto a botar os grilhões daquilo que eu fui libertado? Olha a alternativa, irmãos, da obediência que leva à justiça. Então, analisa a sua semana. Foi uma semana boa? Não foi? Não, pastor, foi uma semana de muitos aborrecimentos. Eu vou repetir aqui, irmãos. A culpa pelos aborrecimentos não é do seu chefe. A culpa dos aborrecimentos não é do seu cônjuge. Não são dos seus pais, não são dos seus filhos. A culpa pelo aborrecimento também não é do clima. Esse clima pecaminoso, com esses 35 graus, você está pragueando uma coisa inanimada, é? Você está praguejando, praguejando não existe, praguejando o clima, você está praguejando Deus, porque a quem é que você está falando? Então, nós temos que parar, meus irmãos, e sempre dizer assim, eu seria muito mais santo se as pessoas fossem... Não é assim que funciona a obediência. A obediência que nós estamos estudando, irmãos, hoje, é apesar das pessoas, apesar das circunstâncias, apesar do clima, apesar de qualquer coisa. É uma obediência que está referindo ao como o meu coração, como eu reajo a isso ou aquilo que é feito ou não contra mim. O texto que nós lemos agora há pouco. Porque se tinha uma pessoa, meus irmãos, que tinha toda a justificativa de perder a calma, certo? E detalhe, inclusive agir em ira não pecaminosa, isso era Jesus. É o que ele fala para Pedro. Quando ele cortou lá com a sua espada Jedi a orelha de Malcolm, aí o que ele fala? Além de colocar, claro, a orelha no lugar. Você não sabe que eu posso pedir ao meu pai? E ele manda uma legião de anjos maior do que a força dos Avengers no final dos filmes. É uma versão que vai sair daqui a pouco da tradução do Novo Testamento. Não é verdade, irmãos? Quem além de Jesus tinha completo poder, autoridade e justificativa de não ter tolerado o que foi feito com ele? É por isso, irmãos, que quando a gente fala sobre ser cristão, eu concordo, o termo caiu um pouco em
né, descrédito, né? Mas esquece o uso cultural. O que de verdade significa ser cristão, certo? É um termo muito mais pesado do que apenas ser crente. Porque, de certa forma, o budista é crente, o macumbeiro é crente, todo mundo é crente, porque ele crê em alguma coisa. O cristão, não. Biblicamente falando, ele é um imitador de Cristo. Por isso, diante daquilo que é praticamente impossível para a mente humana conceber que eu e você poderíamos fazer ou deveríamos fazer, a palavra de Deus diz, você consegue fazer. E é isso que ela exige de nós. Romanos 12:1, como devemos nos apresentar a Deus, é um texto extremamente conhecido, mencionei agora há pouco. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu mencionei o versículo 2 no caso, né? Então, isso é mais uma coisa interessante, irmãos, porque no Antigo Testamento, o povo de Israel começou a perder o significado do que era a adoração pública. Esse é o problema em Isaías, certo? Tudo funcionando, o templo aberto, os sacrifícios sendo feitos, as festas sendo comemoradas, mas eles pararam de obedecer, o coração parou de obedecer. Era só externa, ok? Então, irmãos, a palavra de Deus vai nos falar N coisas, e obviamente não dá para citar aqui todas, e é em obedecer essas coisas que eu estou apresentando um culto a Deus. Agora, olha que interessante. Isso não significa que a igreja, desde o começo, não se reunia para cultuar. O que isso significa é que o culto extrapolou o evento, extrapolou a reunião, extrapolou o lugar. Na nova aliança, não há culto apenas em um lugar, porque esse lugar nem existe mais. O templo, né, não existe mais. Não é um evento, não é um momento. É uma vida. É o que o texto acabou de dizer. Eu ofereço a minha vida. Viu, irmãos, como o gráfico pizza com uma fatia só não serve para o cristianismo verdadeiro? Porque lá a minha vida não é um culto. O culto é aquela fatia ali, né? Triângulozinho ali com a borda redonda. Aqui é de Deus. Mas, irmão, está pouco. Então deixa eu aumentar a fatia. Continua pouco. Todo o círculo é dele. Por direito é. Às vezes não é de fato. Então, a apresentação, meus irmãos, é lá na sua escola. Apresentação como sacrifício vivo. No seu trabalho. Na sua família, onde você estiver. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, tudo para a glória do Senhor Jesus. Olha que coisa. Pastor, meu trabalho é para a glória de Deus? É. Mas eu limpo o pocilgo, eu trabalho na fazenda, eu fico carregando esterco o dia inteiro. Carrega esterco para a glória de Deus. Qual? É indigno por acaso? Desde que não seja uma profissão, irmãos, que realmente seja indigna, ou que promova algo de mal à sociedade de alguma forma, é para a glória de Deus, tudo. As irmãs que têm e têm podido optar em estar em casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos, é trabalho que glorifica e muito a Deus. Tudo, absolutamente tudo, irmãos, nós fazemos é espiritual. Não existe mais nada natural ou carnal para quem é nascido de novo. Tudo é para a glória de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre trabalho hoje na mensagem, mas a ideia de que nós vamos passar a eternidade no ócio não é bíblica. O que você vai fazer no céu? Ah, nada. Eu trabalhei a vida inteira, vou estar aposentado. Não no céu da Bíblia. Nós vamos ser uma sociedade funcional. Não há detalhes sobre o que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Certamente algumas profissões não vão ser mais necessárias. Desculpe, enfermeiros e médicos, por favor. Precisa mais. Né? Que lá vai ter a árvore da vida que dá saúde para todas as nações, Apocalipse 22.
Com certeza mecânicos também não vão ser mais necessários. Eu não sei, irmãos, os detalhes. É fácil de ver o que não precisa. Mas nós vamos trabalhar. Provavelmente de um jeito completamente diferente da sociedade hoje. Com propósitos diferentes. Mas o ócio não é parte da vida eterna. Nós não sabemos o que é ócio, né? Daí vem, aliás, ocioso. É não fazer nada. Você já teve aquela pessoa que diz assim, voltou de férias. Não estava aguentando mais. Acontece. Dependendo de como foram as férias, né? Foi muito parado e tal. Não, tem uma quantidade limite de quanto tempo você pode ficar numa rede balançando. Tem uma quantidade limite de quanto patinho passando na lagoa você pode ficar observando todo dia. Já deu. Precisamos voltar para a vida normal. Acontece. Porque o ócio não faz parte. Eu estou antecipando a mensagem de hoje. Você vai ter que vir para assistir. Número 2, irmãos. A obediência é marca do verdadeiro crente. Nós vamos iniciar com 1 João 2, 3 a 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, é o texto que nós iniciamos nosso tempo aqui hoje, né? Número 1, o que demonstra a obediência à palavra. Em uma só explicação é obedecer. É fazer aquilo que ela diz. Certo? Então, o que demonstra a obediência à palavra? Ela disse e eu estou fazendo o que ela disse. Eu não discuto, eu não contemporizo, eu não racionalizo. Perdoem-se uns aos outros, assim... Olha só o padrão. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Não é o que está lá no texto? Senhor, eu queria lhe falar sobre esse texto. O que significa assim como... Rapaz, a gente é muito cara de pau, né? O que exatamente o senhor está dizendo? O que diz no grego? Eu não estou brincando, irmão. Já teve gente que me perguntou, pastor, esse texto aqui, o que ele fala no grego? Aí eu leio o texto assim, falo o que está no português. Tipo esse que eu estou lendo, eu acabei de mencionar, né? Mas sabe por que a pessoa perguntou? Ela achou o texto difícil de obedecer, não é de entender. Tim Keller já falou essa frase, né? A Bíblia não é difícil de entender, ela é difícil de obedecer. Então a pessoa perguntou o que o original fala, né? No hebraico, no grego, porque ela estava torcendo para o tradutor ter entendido errado. O problema é o tradutor. O tradutor está querendo ser mais santo que Deus. Quando a Bíblia fala para perdoar assim como Deus em Cristo perdoou, deve ter umas cláusulas de exceção aí, porque o senhor não conhece o meu marido. O senhor não conhece o meu filho. O senhor não conhece o meu patrão. Então, tem umas cláusulas de exceções, a racionalização que a gente faz. Né? Perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, a não ser que, cláusula 1, certo? É o nosso adendo. A Bíblia é anotada. Por quem? Por Joversi. Aí no rodapé, eu coloco o asterisco. Aí no rodapé eu coloco o asterisco. A não ser que a Leila faça tal e tal coisa. A não ser que o Azaf faça e tal e tal. A não ser que a minha ovelha fulana, vou poupar seu nome, faça tal e tal coisa. Aí eu faço as minhas anotações. A sua Bíblia é a Bíblia anotada, irmãos? Desse tipo? Não, pastor, a minha é de MacArthur. A minha é de Warren, como a irmãzinha falou, Warren Wiersbe. É Wiersbe, tá? Por favor, irmãos. A minha Bíblia, a minha primeira, que era Scofield, era anotada, mas eu anotava só coisas úteis para o texto. Eu não tinha, irmãos, a coragem de corrigir o texto dessa maneira, porque tem que ser muito corajoso. Porque se o texto está falando bananas e abacaxis, não venha com apricó. Não venha com taperebá. É o que o texto diz. Irmãos, eu sei. Se o irmão chega aqui, né, e tropeça em mim e diz, irmão, desculpe, é diferente de o irmão chegar aqui. Eu sei. Primeiro eu vou perguntar, tu pulou a dose do remédio? Tá com... O que aconteceu? Porque
né, sem querer tropeçar na gente é uma coisa, mas ele vem aqui, dá-lhe um pisão. Porque nessa metáfora, irmãos, a nossa vida é cercada de coisas que são feitas intencionalmente contra nós, e nós contra os outros também. E a pergunta é, por que o Senhor quer que eu perdoe uma coisa tão intencional? Vocês assistiram a Prova de Fogo, né? O filme lá dos bombeiros, casamento e tal? Quem não assistiu? Não assistiu, assista. Muito bonito. E o pai está conversando com o filho. Lembra dessa cena? Num parque. Que é claro que um parque nos Estados Unidos não tem cruz. Na sociedade politicamente correta, você pode botar Buda, tá? Pode botar um crescente do islamismo, mas uma cruz é ofensivo. Mas no filme o parque tinha uma cruz. E aí o pai está tentando convencer o filho sobre os problemas do seu casamento, sobre ele amar incondicionalmente e tal. E ele não aguenta, porque é um peso para quem não está debaixo do poder do Espírito. Aquilo que aquele pai está pedindo do seu filho. E aí ele diz, como você me pede para amar quem não me ama? Como eu posso amar alguém que só me trata mal, que só me despreza, que só... E o pai vai, ele encosta naquela cruz desse tamanho assim. Lembra da cena? Aí ele pergunta, não posso nem imaginar. Porque é esse padrão de amor, é esse padrão de perdão que está no texto e que eu não gosto. Porque exige de mim coisas que eu não quero fazer. Repare o uso do verbo correto. Eu não quero fazer. Há muitos anos nos meus aconselhamentos, quando alguém diz assim, pastor, eu não consigo. Não. Use o verbo correto. Eu não quero fazer. Não nos sobreveio tentação que não seja comum aos homens. Mas fiel é Deus que junto com ela dá o escape. Em vez de usar o escape que Deus me deu, eu me agarro com aquilo porque eu não quero fazer diferente. Um outro texto importante você lembrar é quando a palavra de Deus fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Significa o termo, eles não estão acima da sua capacidade de fazer. A ideia de pesado ali é mais do que o suporto. Número 2 desse slide, irmãos. O que indica uma contínua desobediência à palavra de Deus? O que os irmãos acham? O que aponta? Se eu tenho uma contínua desobediência à palavra de Deus, baseada em 1 João 2, 3 e 4, qual que eu deduzo? O texto diz que se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Qual é a conclusão lógica do texto? Eu estou diante de Jesus, na beira do mar da Galileia, do lago de Tiberíades, dizendo, Senhor, eu não consigo lhe amar ao ponto de lhe obedecer. Sinto. Mas ninguém quer fazer isso. Ninguém quer cantar, Senhor, eu te amo mais ou menos. Essa música não ia fazer sucesso no mundo gospel. Senhor, eu te amo quase sempre. Não, raramente. Essa música... Muito pelo contrário, todas as músicas que falam sobre amor a Deus, elas são plenas, completas, totais. Né? Eu te amo como a minha própria vida, mas que mentira deslavada. Não é verdade, irmãos. E Deus também não está atrás, queridos, de declarações desse tipo, sabe? Porque isso não é tão diferente nos relacionamentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aí você chega em casa, né? Dá um beijo na esposa. Eu te amo. Enquanto você está dizendo isso, ela está tirando um sapato aí. Faz assim, o sapato pousa em algum lugar, o outro para o outro lado. Aí eu te amo. Você pega a meia, coloca na cabeça dela.
Aí a outra meia se joga no sofá e tal. Até chegar nas suas cuecas, você já deixou a roupa semeada pela casa inteira. Aí você vai, faz um lanche, ou o lanche foi feito para você e você deixa tudo lá e tal. Que adianta aquele eu te amo lá da porta? Que adianta? Amor são ações. É prática. Isso vale para todos os relacionamentos. Absolutamente todos. É claro que ele vai se manifestar, irmãos, de forma diferente, dependendo do relacionamento, do nível de proximidade que você tem com A ou com B, né? Mas, poxa, o irmão, 2 domingos que o irmão não está aqui. Uma mensagem do WhatsApp. Irmão, tá tudo bem? É Covid? Você tem que perguntar, né? Hoje em dia, já faz parte da etiqueta. Ó, irmão, eu sumi, você nem foi ver se eu estava com Covid. Eu fiquei 15 dias fora, quarentena. Você nem foi ver se eu estava com o coronavírus. Então, enfim, prática. Como eu tenho manifestado o amor para com meu irmão, para com meu cônjuge, para com meu parente, para com quem quer que seja. Né? Nós vamos fazer o próximo slide, irmãos, vamos parar por hoje. E a letra B, que traz esse texto aí para nós. Pode clicar porque ficou fora de ordem. O que caracteriza o verdadeiro crente como alguém que entrou no reino dos céus? Mateus 7, 21 está... não, a gente vai ler, depois vai ler o que nem deveria estar ali, porque o slide está invertido. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, repetindo o que nós falamos desde o começo, irmãos. Absolutamente ninguém, a não ser este ser humano que estava falando essas palavras, né, nosso bendito Senhor, cumpriu plenamente a obediência. Isso aí todo mundo sabe, não vamos nem discutir sobre isso. Então, o texto não está falando sobre perfeição, certo? O texto está falando, meus irmãos, de uma intencionalidade de vida. Essa palavra maravilhosa, popularizada aí pelo trabalho das irmãs, né? Essa intencionalidade de vida. Meu desejo constante é de obediência. Como é que isso vai se traduzir, meus irmãos? Se você tem aquela área específica ou áreas onde você tem lutado com obedecer a Deus, ok, todos nós temos essa área, é aí que você vai concentrar os seus esforços. Esse vai ser o seu motivo de oração, esse vai ser o motivo de luta espiritual. Você vai sair um pouquinho da sala dos troféus e passar mais tempo na sala das tranqueiras. Pastor, explica a metáfora. Todos nós temos, meus irmãos, uma sala de troféus. Uma sala onde o Senhor tem dito para você, meu filho, está muito bom. Olha só, continue assim, coisa linda do papai. Você toma aqui mais uma medalha. Depois aquele cachorro da corrida maluca, né? Medalha, medalha, medalha. Ele quer mais um prêmio para a sua vida. E Deus vai lá, e na sala de troféus está lá, né? Mundial, 2 Libertadores, né? Quase 8 campeonatos brasileiros e assim por diante. Quem pegou a referência, pegou. Então, o tempo todo você está lustrando, está passando aquele líquido para fazer metal reluzir. É bom, irmãos, você se alegrar e agradecer a Deus pelas vitórias. Mas lembra o que os 24 anciãos fazem em Apocalipse? O que eles fazem? Eles pegam as suas coroas e colocam aos pés do Senhor. Sabe para que serve a sua sala de troféus? Para você ir lá todo dia dizer, Senhor, sem o Senhor eu não teria feito isso. A sala de troféus devia ser um lugar de humilhação, não de exaltação. Mas ainda assim, passe bastante tempo na sala de tranqueiras, que é ali onde estão aquelas situações que você não consegue vencer na sua vida. É ali que você deve gastar mais tempo. A sala de troféus está limpa, você só vive ilustrando, passando o pano. A sala de tranqueiras está com pó, teia de aranha, coisa velha. O nome já diz, tranqueira. E aí eu preciso, meus irmãos, parar de falar Senhor, Senhor o tempo todo, porque é o que Jesus falou assim, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Né? Você bate continência aqui, vira as costas, faz diferente? Então o texto está falando, meus irmãos, de uma necessidade de que discurso e prática seja uma coisa só. E para isso acontecer, eu preciso endereçar essas áreas na minha vida.
que muitas vezes eu não gosto, não quero, mas que precisam ser tratadas. Vamos ler juntos, irmãos, 1 de João 2, versículo 5. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. De novo, João, você está andando muito com o Tiago. Está muito radical, você era o apóstolo do amor. Você era mais brando antigamente. Filhinhos, cadê os filhinhos aqui? Não, aqui é só... Porque olha como termina o nosso texto, irmãos. Deve andar como ele andou. Daí o termo cristão. Então, irmãos, assim, nós temos que tomar muito cuidado quando muitas coisas certas começam a ser feitas na nossa vida, a sala de troféus, ou na nossa igreja, e a gente começar, né, a ignorar a sala das tranqueiras. Eu não estou andando como Jesus andou, é verdade. Tipo em 12% da minha vida. Ah, mas em 88% tá... Vamos falar de 88%. Não, supondo que você está numa proporção tão boa assim, né, irmãos? Claro. Sendo otimista. Então, a gente não quer tratar do 12%, mas é aí que deveria, de novo, estar o nosso tempo gasto na palavra. No seu devocional, pegue a luz da palavra do devocional e joga essa luz, Salmo 119, 105, na sala da tranqueira. Joga lá, Senhor, me ajuda a enxergar nesse texto o que isso afeta, o que eu não estou fazendo na minha vida. É melhor, meus irmãos, do que passar dia após dia no devocional. Senhor, estou tão contente porque esse texto me lembra uma área muito boa da minha vida. Onde eu tenho sido tão bem sucedido. Graças ao Senhor, é claro. E eu deixo intocada aquilo que eu realmente preciso mudar. E aí depois eu reclamo quando eu peco de novo naquela área. Mas vai continuar, porque não está sendo tratado, não está sendo mexido. Diga, Alex. Vácuo de obediência. Algum momento onde eu não estou obedecendo nem a carne nem o espírito? Ah, não. De maneira alguma. Gálatas, para mim, deixa claro. Andem no espírito e não satisfarão os desejos da carne. Ou é uma coisa ou é outra. O que a gente não pode misturar é achar que determinada coisa é somente espiritual e determinada coisa é somente carnal. Por exemplo, eu posso ter uma vida religiosa carnal, para que os outros reconheçam, nosso irmão é espiritual, hein? O irmão, nossa, ele ora bem com o olho bem fechado, assim, fazendo uma careta, é muito espiritual. Ele sempre levanta a mão aí e tal. Olha ele orando. É um verdadeiro panorama do Antigo Testamento. O Senhor que abriu o Mar Vermelho. 30 minutos depois ele ainda está lá, voltou para o sacrifício de Abraão para começar de novo, porque ele esqueceu de mencionar a aparência. Então eu estou fazendo uma coisa que supostamente é espiritual, religiosa, mas de forma carnal. Certo? Por outro lado, se eu estou lá trabalhando, limpando esterco de porco, eu sou cuidador da pocilga da fazenda, mas eu estou fazendo para a glória de Deus, eu sou mais espiritual do que o cara do culto que está fazendo de forma carnal. Entendeu? Então, o que define uma coisa espiritual carnal não é a atividade, mas como ela é feita. É claro, como eu falei, irmãos, qual é a sua profissão, irmãos? Eu sou assassino de aluguel, mas eu faço para a glória de Deus. Aí não, né? É claro que há profissões que são a exceção a qualquer coisa, é impossível fazer para a glória de Deus. Moça, você trabalha com... Parece piada, mas teve uma que gravou isso. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou garota de programa, mas eu dou o dízimo. Vocês viram esse vídeo ou não? Você diz, pelo amor de tudo que é mais sagrado, o mundo enlouqueceu. Ela literalmente gravou o vídeo. Garota de programa lá na Europa. Enfim. Então, é claro, irmãos, que há exceções. Mas nas coisas normais, né, do dia a dia, você também tem que escolher. Que porcaria, tem que varrer essa casa de novo.
Lembra que eu falei, foi semana passada? O que significa uma pia suja, irmãos? Oi? Teve comida aqui em casa. Ah, mas não fui eu que sujei. Provavelmente não foi você também que fez a comida. Provavelmente não foi você também que foi comprar a comida. Provavelmente também não foi você que pagou a comida. Mas em tudo isso, eu não posso lavar o que eu não comprei, fiz, comi, porque você é indigno de mim. Aquilo que poderia ser uma atitude de espiritual, de culto a Deus, certo? Lavar a louça que eu não sujei, se transforma em uma atitude que às vezes pode ser farisaica. Olha, estou lavando a louça de todo mundo, quero deixar bem claro, viu? Perdeu já o galardão. Ou uma atitude murmurativa. Sou tudo eu nessa casa. Também vou deixar engordurado. Não, vou deixar não, porque minha mãe vai ver depois. A decisão é nossa, meus irmãos. A decisão é nossa. Ou fazemos para a glória de Deus, ou fazemos para a nossa própria glória, e obviamente pela carne. Ok, irmão? Então, eu não acho que há vácuo. Não tem coluna do meio. Eu fiz isso aqui, mais ou menos espiritual. Irmãos, é tipo grávida. Tá? Eu ia falar grávida, mas não existe, é claro. É tipo grávida. Ou tá ou não tá. Né? Você chega para alguém, para o seu marido e tal. Amor, eu acho que eu estou mais ou menos grávida. Tá ou não tá, ué. Faz o beta-HCG e decide essa dúvida. Ou tá ou não tá. Então, ou você está fazendo as coisas para a glória de Deus, pelo Espírito, para a edificação de outros, né? Tudo isso aí está dentro dessa parte daqui. Ou você está fazendo para a sua própria glória, de má vontade, né? Para aparecer, etc, etc, que está desse lado aqui, pela carne. E já reparou, queridos, que isso é uma escolha diária? O cara me corta no trânsito. Eu tenho uma escolha, certo? Ou eu pego a minha 9mm e resolvo esse problema, ou eu respiro, Senhor, amém. Não vou deixar esse circunciso roubar a minha paz. Não é uma escolha? Mas aí eu escolho o quê? Seu filisteu! Xingamento bíblico, né? Xingamento crente. É a escolha. Cada coisinha no nosso dia a dia. Essa semana eu tenho que ir no Detran. Também conhecido carinhosamente como antessala do inferno. Eu tenho uma escolha. Eu acho que a minha estratégia essa semana vai ser cantar louvores. Chegar cantando, ouvindo Sovereign Grace o tempo todo, cantando as músicas que falam da graça soberana. Soberana. Esse funcionário público aqui que não me atende bem é a soberania de Deus. A informação errada sobre o setor certo que eu tenho que ir pela quinta vez é a soberania de Deus. Escolha. Eu posso ir buscar a minha carteira de habilitação nova no espírito ou na carne. Eu confesso aos irmãos, as 5 letrinhas, 6 letrinhas apareceu na minha frente, eu já tenho que orar. Eu nunca tive uma experiência positiva no Detran. Você já teve? Eu nunca tive, nunca. Sempre foi chateado, demora mais, informa mal, atende mal. Então, agora veja bem, eu dirijo há 32 anos. Era a mesma coisa do Detran do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Eu dirijo há 32 anos. Já estava na hora de eu mudar? Porque o Detran não vai mudar, irmãos. Ele é tão piada que até no desenho animado dos Estados Unidos colocaram uma preguiça para atendimento do Detran. Os irmãos assistiram os Utopia? Botaram a preguiça porque até no desenho animado eles sabem que é a antessala do inferno. Então quem tem que mudar, orem por mim, sou eu. Acho que vou chegar essa semana com flores, tá, para os funcionários. Fazer alguma estratégia, cantando louvores, para ver se eu saio de lá feliz.
Não é contente, satisfeito. A minha má vontade com esse órgão é tão grande que até quando tamparam a entrada do estacionamento por lá, não deixaram mais eu. Só para complicar a nossa vida. Eu falei, Senhor, que me custa dar volta e sair pelo outro lado. Mas a gente faz isso nos nossos relacionamentos, irmãos. A gente para de dar oportunidade de agir de outra maneira quando as pessoas ou as coisas ou as circunstâncias continuam fazendo a mesma, tá? Até o clima a gente faz isso. Eu já cansei. Já te dei todas as chances. Eu tô aqui há 20 e tantos anos. Você continua tocando na minha testa. Você vai continuar. Você mora em Roraima. Não vai mudar. Reclamar do clima, do calor, de maneira, é claro, não é comentar, mas de maneira irada, né? De maneira aborrecida. O que vai mudar? O sol está na terapia. Por quê? Estou muito triste. Ninguém me entende. Não vai. E assim acontece em tantas coisas na nossa vida. Irmãos, obediência são micro decisões diárias que começam com uma disposição diferente, uma visão diferente de vida. Jesus via, irmãos, eu nem vou dizer lá o túmulo se abrindo, porque na verdade Jesus via a eternidade, a gente glorificado, diante do prêmio. Isso é o quê? Hebreus capítulo 12, aliás, desculpe. Diante do prêmio, ele achou que o sofrimento e a vergonha que ele ia passar e a humilhação não é nada. Olha a perspectiva de Jesus. Então, diante do prêmio de um relacionamento melhor, diante do prêmio da paz de espírito, e eu estou colocando as coisas bem aqui na nossa terra circunstanciais, né, irmãos? E do prêmio de agradar a Deus, essas micro-obediências se justificam, vale a pena. Amém? Amém, irmãos? Difícil às vezes dizer a mesma coisa que a gente luta, né? Semana que vem a gente vai para o terceiro ponto, vamos encerrar por hoje. Oremos. Deus Santo e querido, muito obrigado por estarmos aqui diante de um tema extremamente importante para nossas vidas. Um tema, Deus, com o qual somos confrontados todo o momento, toda hora. E oramos para que o Senhor nos ajude a responder a isso, de maneira que alegre o teu coração, que satisfaça o nosso Deus. Que nós, ó Deus, possamos repetir as palavras de Paulo. Ó Rei, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. Possamos, ó Deus, nos submeter, nos sujeitar, nos humilhar e assim, em obediência, glorificar o Senhor das nossas vidas. Abençoa a tarde que temos pela frente, nosso culto desta noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.